bom, pessoal? Bom dia. Então vamos começar as atividades de hoje aí, tá? Nessa semana a gente vai tratar dois assuntos aí que são dois assuntos bastante interessantes, tá? O primeiro é trabalhar com arquivos texto, tá? O que vem a ser isso? É fazer a entrada não só pela linha de comando, tá? Mas eu poder fazer a entrada por um arquivo. Então eu crio um arquivo e desse arquivo eu leio e faço a leitura, a apresentação dos dados dentro dele e tudo mais. Só que isso trabalhando com um arquivo texto. Tá? E depois eu vou mostrar também a passagem de parâmetros por linha de comando. Tá? Na verdade, a gente vai começar pela passagem de parâmetros por linha de comando, porque é algo bem simples, tá? Que não tem muito o que se fazer. Tá? É só controlar o que o usuário passa na linha de comando. Bom, o que vem a ser linha de comando? Tá? Eu acho que todo mundo já chegou um dia e teve que fazer isso daqui, ó, utilizar o prompt de comando. Tá? Que essa telinha aqui, ó, essa telinha preta aqui, onde a gente vai fornecer comandos para o sistema operacional, tá? Vai executar comandos aí dentro, executar programas aí dentro também, tá? Então a gente tem aqui, ó, quando a gente começa, uma outra coisa. Se vocês quiserem acompanhando aí e fazendo o que eu estou reproduzindo o que eu estou fazendo, tá? Já está postado lá no Moodle, tá? Todos os programinhas que eu vou mostrar para vocês e explicar para vocês, tá? Aqui tem argumento de linha de comando, tá? Onde eu tenho aqui o apresenta argumentos, o parabéns, o retângulo. São três exercíciozinhos, três programinhas para exemplificar o funcionamento de argumento de linha de comando. E depois eu tenho também aqui de arquivos. Eu também tenho aqui um conjunto de programinhas também, a leitura e gravação em arquivo texto. Tá? Eu tenho um conjuntinho aqui de programas para a gente fazer testes e entender como funciona isso. Beleza? Então a primeira coisa a gente vai ver é o parâmetro de linha de comando. Então o que é parâmetro de linha de comando? É eu poder passar algum comando, algum parâmetro para dentro do meu programa. Tá? Então, exemplo, eu tenho aqui, ó, tem vários comandinhos que é do sistema operacional, que é o CLS, que é o dir, que é o copy. Eu tenho vários comandinhos aí para trabalhar com o sistema operacional direto em linha de comando. Tá? Eu posso executar qualquer programinha feito também em linguagem C, que ele cria o .ez, para testar, para fazer tudo isso. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Primeiro eu peguei aqui e criei uma pasta, tá? Dentro do diretório do meu usuário, tá? Que é onde geralmente abre o nosso prompt de comando, abre no diretório do seu usuário. Então eu vim aqui e fiz assim, ó, mkdir e coloquei lá ap2c2, tá? O que o mkdir faz? Ele cria uma pasta, tá? Então esse mkdir eu fiz e criei essa pasta aqui, ó, cd. O cd é change directory, tá? Ou seja, mudar de diretório, mudar de pasta. Então eu venho aqui e coloco, ó, cd ap2c2, eu estou dentro da pasta que eu criei, tá? Que eu havia criado já havia criado outras pastas aqui dentro. Então se eu vier aqui dentro do meu Windows Explorer, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, dentro do usuário André, eu tenho ap2c2, ó, que é essa pasta que eu tenho ali dentro, ó, ele tem o mesmo conteúdo. Então, isso aqui é uma interface um pouco mais complexa, mais chata de se trabalhar, tá? Mas é o que a gente tinha antigamente, tá? Quando a gente só tinha o chamado DOS, tá? Disk Operation System, Sistema Operacional de Disco, tá? Que era o DOS. Bom, aqui dentro eu criei duas pastinhas, tá? Eu criei essa pasta, essas duas pastinhas aqui. Quando eu dou o dir, eu mostro os arquivos de pastas que eu tenho lá dentro. Ele aparece dois carinhas diferentes aqui, ó, o ponto e o ponto, tá? O ponto e o ponto, que são diretórios também, que são pastas. Tudo que tem dir na frente é pasta, tá?
O ponto indica o próprio diretório, então eles são só links. O dir indica o próprio diretório e o ponto o diretório anterior. Então se eu fizer assim, ó, cd ponto, eu volto um diretório. Eu saí do meu AP2C2 e voltei para o André. Se eu der cd ponto, eu volto para o user. Se eu der cd ponto, eu volto para o C2 pontos, que é a raiz do meu sistema operacional. Tá? Então aqui dentro eu vou voltar lá para o AP2C2. Tá? Então isso aqui serve para mim navegar dentro do meu, das minhas pastas do meu sistema operacional, ou seja, do meu disco. Tá? Aqui dentro eu vou primeiro entrar aqui, ó, no linha de comando. Linha de comando. Se eu apertar Tab, ele completa, tá? Então, dir, ó. Aqui eu não tenho mais a palavra dir aqui na frente. Significa que isso aqui são arquivos, ó. Então eu tenho 3 arquivozinhos, tá? O apresenta argumentos, o parabéns e o 3 retângulo. Para que serve isso? Bom, isso aí são programinhas de linguagem C que depois eu vou compilar e gerar os executáveis dele. Tá? Então, se eu quisesse dar um dir somente nas pastas, eu consigo dar um dir somente nas pastas. Passando o quê? Passando um parâmetro para esse dir. Tá? Eu falo, eu quero só os arquivos .c. Então, eu posso fazer assim, dir asterisco .c. Tá? Ele vai mostrar só os arquivos .c, não vai mostrar os outros diretórios. Tá? Então, eu consigo passar argumentos ou parâmetros para dentro dessas desses meus programas. Bom, professor, e aí, como que eu faço isso? Beleza, eu posso fazer isso. Então, vamos lá no Code Blocks. E lá no Code Blocks, eu vou abrir o primeiro programinha lá. Esse aqui não é o primeiro, esse aqui. Deixa eu abrir lá, voltar lá na pasta linha de comando. Apresenta argumentos. Bom, esse programinha aqui, ó, ele é um programinha que ele muda uma coisinha. Ó. Vocês lembram que vocês usam lá o void main void, o void main, sem nada dentro? Na verdade, o main, ele pode ser sem nada dentro, ou ele pode ter esses argumentos aqui, ó. Esses 2 carinhas aqui dentro. O que significa isso? Bom, significa que o meu sistema operacional lá, se aqui no meu prompt do DOS eu chegar e fazer assim, ó, chamo meu programa, apresenta argumentos, tá? E eu falar assim, A, B, C, D, E. O que ele vai fazer? Bom, o sistema operacional e o próprio prompt de comando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses caras aqui, ó, esses argumentos que eu passei na frente aqui, na verdade ele vai pegar tudo isso daqui, ó, e vai montar um vetor para mim, tá? Um vetor de strings, contendo o nome do meu programa, que eu digitei, e depois os parâmetros. Mas e aí, onde vai esses caras, professor? Vai aqui, ó, argv. Então, o meu argv, vou colocar aqui um comentáriozinho aqui, ó. O argv é um vetor de strings que contém o nome do programa seguido dos parâmetros passados na linha de comando. Aí vão perguntar, professor, mas como ele é um vetor de string, quantos valores vão ser passados? Eu não sei. Não sei sim. O meu argc, tá vendo lá o argc dentro do main, ó? Esse argc, o sistema operacional, ele vai preencher com a quantidade de parâmetros existentes dentro de argv. Olha que legal, então. Então, o sistema operacional, quando eu faço isso daqui, ó, quando eu digito lá o nome do programa e depois vários parâmetrozinhos, o que ele faz? O próprio sistema operacional vem aqui, ó, e coloca
esse nome de programa e todos os argumentozinhos aqui dentro e fala, ó, aqui tem uma quantidade tal de argumentos, tá? Ou seja, em argv eu tenho a quantidade de parâmetros, eu tenho todos os parâmetros passados, e em argc eu tenho a quantidade. Então, se eu pensar dessa linha de comando aqui, vou copiar ela aqui, ó. Então, se eu passar assim, ó, se eu passar essa linha lá, se eu executar essa linha lá, o que vai acontecer? Ele vai ter assim, ó, argv na posição 0 vai ter o apresenta argumentos. Em argv na posição 0 tem o apresenta argumentos. Em argv na posição 1 vai ter o valor A maiúsculo. Em argv na posição 2 vai ter o B. Depois, no 3 vai ter o C. No 4 vai ter o D. E no 5 vai ter o meu E. Ah, mas e aí? Ah, aí também existe também o argc. O argc vai ter o valor 5. Tá? Então, o sistema operacional, quando eu passo o comando aqui, ó, tá? Quando eu digito esse comando e dou Enter, o que ele faz? Ele vem e monta esse cara aqui, ó, esse argv com esse formato, ou seja, com esses caras que estão aqui, e o argc com o tamanho. Tá? Então, eu posso analisar esses caras aqui para saber se a pessoa digitou ou não algo correto. Tá? Então, esse primeiro programinha, o que ele faz? Ele faz algo bem simples, ó. Ele pega esses dois, esse vetor e esse inteiro que ele recebe como parâmetro no main, tá? E faz o quê? Ó? Faz um forzinho de 0 até o 5. Tá? Na verdade, aqui vai estar 6, perdão. Aqui vai estar 6. Porque ele tem de 0 a 5, ele tem 6, tá? Aí o que ele vai fazer? Então ele vai fazer um for de 0 até o 5 e vai imprimir esses argumentos, tá? Ah, como que eu vejo isso, professor, funcionando? Beleza, eu vou pegar o quê? Vou salvar esse cara, tá? Com esses comentários a mais. Agora eu vou só construir ele, ó. Porque se eu executar, eu não vou estar passando os argumentos, não vou estar passando os parâmetros. Eu vou estar passando sem parâmetro, ele não vai fazer nada, tá? Então, se eu construir aqui, ó, olha que interessante. Quando eu construí, quando eu fiz o build aqui, ó, quando eu venho aqui no meu prompt de comando e der um dir, olha lá, apareceu esse cara aqui, ó. Ou seja, o mesmo nome .c, só que com .ez. Tá? O que significa isso? Significa que agora eu tenho um executável. Tá? Então, se eu vier aqui e chamar ele assim, ó, _tab apresenta.exe, eu posso passar aqui parâmetros. Eu vou colocar lá, ó, André Luiz Olivetti. Tá? Então eu passei o quê? Chamei esse meu programa que foi criado, ou seja, quando eu dei o build, foi criado esse apresenta argumentos.exe, e eu estou passando 3 argumentos, ó, André, Luiz, Olivetti. Então, aqui dentro, ó, argv na posição 1 vai ter André, argv na posição 2 vai ter Luiz, e argv na posição 3 vai ter Olivetti. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, e executar, ó, olha lá, ele conseguiu pegar, ó, esse carinha, ó, o argumento na posição 0, argumento na posição 1, argumento na posição 2, argumento na posição 3. Então, se eu voltar aqui no meu programa, ó, o que que eu fiz? Eu fiz um for até a quantidade de argumentos e mandei apresentar um por um. Tá? Então, qualquer coisa que eu vier aqui, ó, e colocar aqui na frente, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ele vai vir e apresentar todos esses caras, ó. Tá? Então, é uma outra forma de entrada de dados para um programa.
tá? Não somente com scanf. Eu posso utilizar essa forma, que também é válida. Tá? Isso aqui é muito utilizado quando você vai fazer programas que eles fazem processamento sobre arquivos do sistema operacional, que faz execução de algumas outras coisas. Tá? Quando um sisteminha a gente não vai se preocupar com isso. Agora imagina, eu quero localizar dentro de um arquivo o nome de uma pessoa. Ah, beleza, então eu não vou rodar um programinha lá para fazer isso. Então o que eu faço? Eu crio o meu executável e aí eu vou executando várias vezes esse comando, cada vez com um arquivo diferente, até encontrar esse nome de pessoas. Tá? Existem muitas coisas que eu posso fazer com isso. Entenderam essa parte inicial? O que é o argc e o argv? Tá? Agora vamos utilizar ele de forma efetiva. Tá? Não, aqui eu só usei para apresentar. Então eu quero fazer um programinha agora. O meu segundo programinha de exemplo aqui que eu criei, ele é o parabéns. Olha que beleza. O que esse parabéns faz? A ideia desse parabéns é eu passar o nome de uma pessoa e a quantidade de vezes que vai ser repetido. E aí ele vai aparecer lá, parabéns, José, você conseguiu, várias vezes. Tá? Então o exit, ele para a execução do programa e responde para quem chamou, retorna para quem chamou um código. Esse código pode ter algum significado. Então agora eu criei um programinha, olha que interessante. Então eu vou ter o argc e o argv, então eu vou receber alguma coisa de linha de comando, tá? Agora, só que eu quero que ele passe o quê? O nome da pessoa e o número de repetição. Então significa que ele vai ter que passar, a pessoa vai ter que passar, vai ter que digitar o nome do comando, tá? Que eu usei o argv de 0 aqui, ó. Então o argv de 0, o argv 0 é sempre o nome do programa. Então esse nome do programa vai cair aqui, ó. E aí ele tem que passar o nome da pessoa e o número de repetições, tá? Então se ele não passar 3 parâmetros, ou seja, não passar o nome do programa, o nome da pessoa e o número de repetição, eu vou falar, ó, tá errado, tem que fazer dessa forma, tá? Então aqui eu estou validando, ó, se o argc não for 3, ou seja, eu não passar 2 parâmetros, ou o programa mais 2 parâmetros, eu vou dar uma mensagem para ele. Tá? Então isso daqui serve para validar coisa errada que o usuário pode fazer. Tá? Da mesma forma que a gente fazia um do while lá para validar a entrada, eu posso validar a entrada aqui, aí a pessoa vai ter que digitar de novo. Então, esse cara ele vê, se ele não passar o nome do programa mais 2 parâmetros, tá? Eu vou dar um erro para ele. E vou dar um exit 0, você está vendo? Deu um exit com 1, indicando que houve um erro. Tá? Isso aqui, para nós, não vai servir para nada, mas dentro do sistema operacional tem significado. Tá? Entre a conversa entre um processo e o outro tem significado. E vocês vão ver lá em SO, não se preocupe agora. Tá? Então, sempre que tiver algum erro, você dá um exit diferente de 0. O 0 é indicando que não houve erro nenhum. Tá? Aí eu fiz o que aqui? Eu peguei o argumento 2, tá? O argumento de número 2, que é o número de repetições, e transformei, uma funçãozinha legal aqui, a to i. A é string, to i inteiro. Então, a to i, ele faz o que? Transforma de string para inteiro. Eu transformei a string que eu recebi aqui, tá? Aqui em cima, na verdade, o segundo argumento desse cara, e transformei para inteiro e guardei em quant. Por quê? Porque eu não posso fazer um for com string, tá? Aí eu fiz o quê? Fiz o i começa em 0 enquanto for menor que quant e mais. Ou seja, eu peguei a quantidade que a pessoa passou e repeti várias vezes, tá? Então agora eu vou fazer de novo. Se eu rodar ele, construir e rodar, você pode ver que ele não vai fazer nada, eu só construí e rodei, ele deu o erro, Não foi digitada a quantidade correta de parâmetros. Sintaxe, 2 parabéns.ez, nome da pessoa, número de repetições. Por quê? Porque quando eu rodo direto do meu ambiente, eu não passo parâmetros, tá? Então, quando eu rodo direto daqui, eu não estou passando os parâmetros por linha de comando. Tá? Então, o que eu faço? Eu só construo ele aqui, Aí eu vou vir agora na linha de comando
eu posso dar um dir aqui, posso ver que apareceu mais um executável, ó, o parabéns.ez. Tá? Agora eu vou rodar esse parabéns.ez. Então eu vou pegar lá 2 do tab aqui, tab de novo, parabéns.ez. Vou colocar aqui, ó, Manuel. Tá? Se eu der Enter, olha lá, não foi digitada a quantidade correta de parâmetros. Parabéns.ez, o nome da pessoa e o número de repetições. Ah, beleza, então eu vou colocar lá, Manuel 10 vezes. Tá lá, ó. Parabéns, Manuel, você conseguiu. Tá? Então eu consigo passar parâmetros para dentro de um programinha meu e consigo analisar esse parâmetro e trabalhar com ele. Ah, eu vou falar agora, vou dar um parabéns para mim. André Luiz Olivetti 3 vezes. Ah lá, ele deu um erro. Por quê? Na verdade, ele não sabe que o André Luiz Olivetti é um parâmetro só. Ele vai indicar que esses daqui são 3 parâmetros. E aí eu tenho 4, então não condiz com o que ele precisa. Ah, mas eu quero dar um parabéns para o André Luiz Olivetti. Então o que eu faço? Eu posso fazer assim, ó. Por entre aspas. Aí ele vai entender que esse André Luiz Olivetti é um parâmetro só. E o 3 é outro parâmetro. E aí ele vai funcionar belezinha. Tá? Então, isso que é passagem de parâmetro por linha de comando. Então eu posso executar aqui, ó, sem me preocupar, eu posso trocar o nome da pessoa aqui, ó. Antônio Marcos. Antônio Marcos. Vai repetir 50 vezes. Olha lá. Tá? E isso é bastante útil quando a gente está fazendo tratamento com arquivos, principalmente arquivos texto. Tá? A gente vai ver o próximo passo, a gente vai ver arquivo texto e vai ver como funciona isso. Tem mais um exemplozinho aqui, que é um exemplozinho até que legal, onde eu vou montar. Vou abrir ele aqui. Eu vou montar retângulos de tamanhos arbitrários que você vai colocar aqui, tá? Então, ó, o que eu tenho que passar para ele, ó? Então eu criei um programinha que ele vai fazer retângulo com X. Tá? Então ele vai usar o X e vai montar um retângulo. Como? Através do parâmetro que eu passar. Então eu tenho que passar o número de linhas e o número de colunas. Então o meu argv vai receber esse número de linhas de comando, aqui dentro vai ter a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Aí eu vou transformar essa quantidade de linhas em inteiro, essa quantidade de colunas em inteiro, e aí eu faço 2 for um dentro do outro para fazer o retângulo. Tá? É algo bem simples, mas também é interessante. Então se eu rodar ele aqui, ó, ele vai cair aqui, ó. Por quê? Porque eu não vou passar 3 parâmetros, ó. Então se eu vier rodar, construir e rodar, ó, ele vai dar lá o erro, ó. Não foi digitada a quantidade correta de parâmetros, tá? É o retângulo, número de linha, número de colunas. Então agora eu vou pegar lá, já que fiz a construção, ó. Então aqui na minha linha de comando eu vou ter agora mais o retângulo.ez. E agora eu vou colocar lá 3 underline retângulo.ez. Vou colocar lá, ó, 20 por 10. Tá? Ele vai desenhar um retângulo de 20 por 10. Tá? Vou fazer um retângulo de 20 por 50. Tá lá o meu retângulo. Tá? Então eu consigo, através da linha de comando, passar informações para dentro do meu programa e pegar essas informações dentro do programa e fazer um processamento com elas. Beleza? Até aqui entendido, pessoal? Tranquilo? Ó, o CDS apaga a tela. Ah, chique, hein? Vamos lá então, vamos passar para uma segunda parte que a gente não vai usar a linha de comando mais e depois a gente vai juntar tudo isso numa coisa só, tá? Então agora o próximo passo eu vou falar para vocês sobre arquivos texto. O que vem a ser arquivos texto? Vamos lá.
Bom, arquivo texto também é uma outra forma de entrada de dados. Então a gente tinha entrada de dados através do scanf, do fgets, do gets, de várias outras funçõezinhas de entrada que tem dentro do nosso programa. Depois eu tenho entrada de dados através de parâmetros de linha de comando, que a gente viu agora. E uma terceira forma de entrada de dados é através de dados contidos em arquivos. Tá? Aqui tem uma quantidade de exercícios para vocês fazerem aqui. Lembrar que fazer até o 8. Quem conseguir fazer até o 12, parabéns. Trabalhar com arquivo texto. O que é arquivo texto? É qualquer arquivo que contenha só texto. Não pode ter figura, não pode ter nada. Fala assim, então o arquivo do Word é um arquivo texto? Eu vou mostrar para vocês que o arquivo do Word não é arquivo texto. Tá? Vou abrir o LibreOffice aqui, ó. LibreOffice Write. Tá? Ele é um arquivo de edição de texto, mas não é um arquivo texto, do tipo texto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse arquivo não é um arquivo de texto. Só parece. Tá? Vou vir aqui, ó, arquivo, salvar como, vou salvar lá dentro daquela pastinha que eu tenho lá. Eu pus dentro do meu usuário, então vou colocar aqui, usuários, André, vou pôr aqui AP2C2, vou pôr em arquivo texto. Vou salvar aqui com arquivo não texto. Salvar. Tá? Então isso daqui parece um arquivo texto, mas não é. Um arquivo, a gente chama até que é de multimídias, porque você pode ter texto, você pode ter figura, você pode ter tracinho, você pode ter um monte de coisa. E o arquivo texto é só texto. O que é texto? É a tabela ASCII. O que pode ter lá dentro é só coisa da tabela ASCII. Então, ó, quando eu venho aqui, vou voltar aqui, cd ponto, vou dar um dir de novo, vou entrar aqui, ó, cd arquivo texto. Vou dar um dir. Aqui dentro, ó, eu tenho o meu arquivo, dá uma olhada. Eu digitei quantas palavras lá dentro? Digitei, ó, sei lá, 50 caracteres. Olha o tamanho que ele guardou esse arquivo ADT, que é o arquivo de texto, que não é texto. Tá? Então, o editor de texto, o que ele faz? Ele inclui um monte de coisa lá dentro que é para ficar formatado, que é para ficar do tamanho da página. São configurações desse texto que você está fazendo. Tá? Mas o arquivo texto em si é algo bem diferente. Então, deixa eu ver se existe isso aqui ainda. Não lembro se existe mais o type. Não tem sim. Type. Esse type ele mostra um arquivo. Então, vou colocar aqui, ó, arquivo texto ADT. Arquivo não texto. Olha lá, tá vendo? Aí tem alguma coisa de texto aí dentro? Tá? Você não consegue nem ver o que tem lá dentro. Ó. A gente nem tem o nosso texto que a gente está procurando, está aqui dentro. Ó. Por quê? Porque ele não é um arquivo texto, ele é um arquivo de um determinado editor. Tá? A mesma coisa é pegar uma imagem, ele também tem um formato diferente. Então, todos os arquivos que a gente tem, pegar um Excel, o Excel também tem um formato diferente. Quem entende ele é só o próprio Excel. Quem entende tal coisa, então quem entende o que tem dentro desse arquivo é só o editor dele. Mas arquivos tipo um programa em C, ele já não é assim. Ó. Então, o programa em C, se eu pegar aqui ó, o meu 3 imprime.c, ele está aqui. Ó. Esse é o arquivo texto. Ó. Professor, mas é arquivo de programa. Mas um programa é um texto. Não é à toa que você pode utilizar até o bloco de notas para escrever esse texto. Tá? Então, arquivo texto é arquivo que só tem caractere ASCII. Não pode ter nada mais que isso. Por quê? Porque o compilador da linguagem, na hora de analisar isso que está escrito aí, se aparecer coisa diferente, ele não vai entender, ele não vai conseguir compilar. Tá? Então, ó, esse é arquivo texto. Então, o arquivo de um programa é um arquivo texto. Nos arquivos HTML. Arquivo HTML também é texto puro. Se tiver coisa diferente, já não funciona. Tá? Então, salvei um arquivo HTML aqui.
Tá? Então esse arquivo HTML, ó, esse erro iniciar mysql.html, esse também é um arquivo texto. Se eu pegar aqui e der um type aqui nele, ó, type erro iniciar HTML, olha lá, ó, isso é texto compreensivo, nem tão compreensivo assim, mas é bastante texto. Tá? Então os arquivos que tem programas, que tem páginas web, esses são tudo arquivos texto. Tá? Ou seja, o que tem lá dentro é só a tabela ASCII e acabou, não tem nada mais do que isso. Beleza? Então, entender o que é um arquivo texto e o que não é um arquivo texto? Tá? Então, se eu chegar aqui, ó, entrar aqui dentro do meu, desse diretório aqui, erro iniciar, aqui dentro, ó, um monte de arquivo que ele vem junto, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o CSS também ó. Se eu pegar, dar um type aqui, translate elements.css, ó, ele tem CSS lá dentro, tá? Que é arquivo texto. Agora, se eu pegar aqui e tentar imprimir um PNG ou um JPEG, tipo, ó, type zs.png. PNG é uma imagem, então ele não é texto, ó, ele não vai ser visível, eu não consigo enxergar nem o que tem lá dentro, tá? Então, por quê? Porque quem entende isso daí é o próprio editor de HTML, o próprio editor de PNG, o próprio editor de JPEG, editor de gráfico, essas coisas. O resto, a maioria das coisas referentes à programação é sempre arquivo texto, tá? Vamos lá, então, deixa eu apagar aqui. Tá? Então, a gente viu o que é arquivo texto e o que não é arquivo texto, beleza? Agora, então, a gente vai entender como funciona isso. Então, o arquivo texto é uma sequência de caracteres. Então, quando eu quiser fazer alguma operação com ele, tá? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que ler caractere. Tá? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui dentro do... Vamos voltar aqui ao nosso... Então, para trabalhar com arquivos texto, que são programas de qualquer linguagem, páginas CSS e outros, são arquivos texto. Então, tudo aquilo que é programa... Tá? HTML, essas coisas são tudo texto. Como que eu trabalho com ele? Eu preciso utilizar uma estrutura chamada file. Tá? File em inglês é arquivo. Tá? Então esse file, o que ele é? Ele é uma estrutura que gerencia um arquivo. Tá? Eu consigo abrir esse arquivo, consigo gravar nesse arquivo utilizando essa estrutura. Certo? Então a primeira coisa para fazer é eu criar... um ponteiro para uma estrutura file. Professor, mexer com ponteiro? Não, você não vai mexer nada com ponteiro. É que quando você vai trabalhar com file, tem que trabalhar com um ponteiro para essa estrutura. Por quê? Porque ela é criada dentro de outra função, ela não é criada diretamente na hora que eu defino a variável. Tá? Então aqui, ó, o file é um struct. Tá? É como se fosse um registro. Depois você dá uma olhada dentro do file, o que tem. Procura aí por struct file, que ele vai trazer para vocês o que tem lá dentro. Tá? Ele tem um monte de informações que é para gerenciar um arquivo. Tá? Bom, beleza, eu criei esse cara. Esse cara tem que ter que nome? É uma variável dentro do seu programa, o nome que você quiser. Tá? Professor, mas como que eu sei que arquivo que ele vai abrir? Que arquivo que ele vai estar relacionado? Aí a gente vai usar a função fopen. Tá? A função fopen, o que ela faz? Essa função é legal. Ela liga o arquivo a uma variável. Tá? Ele liga o nome de um arquivo dentro do meu sistema operacional, dentro do meu diretório, dentro das minhas pastas, a uma variável que eu tenho dentro do meu programa. Então, tudo que eu for fazer no meu programa, eu não vou me referenciar a esse arquivo, esse nome de arquivo. Eu vou me referenciar a quem? A essa variável que está controlando esse arquivo nesse momento. Tá? Então, eu falo aqui, ó, fopen, abrir o arquivo. Tá? Ele pode abrir ou criar. E aí eu tenho que passar como que eu quero abrir isso daí. Se eu quero abrir para ler, se eu quero criar um novo, se eu quero abrir para alteração, tá? Para gravação. Então, tem essas três formas de se abrir arquivo. O que a gente usa geralmente com arquivo texto? A gente usa só dois tipos. A gente usa o R, que é para leitura, e o W,
que é para criar um novo arquivo. Por quê? Bom, porque geralmente a gente não altera arquivo texto, porque arquivo texto não tem posição, não tem como alterar, não tem como abrir um espacinho no meio do arquivo. Eu vou ter que refazer isso de novo. Então compensa sempre eu criar um novo, tá? Então, ó, essa função FOpen faz assim, ó, eu passo a variável que eu criei aqui, ó, que nem esse arquivo aqui, passo arquivo é igual FOpen, põe o nome do arquivo que eu tenho no disco, entre aspas, e o tipo de abertura. Então, se eu quero só ler e apresentar os dados desse arquivo, eu uso quem? Eu uso o R, que é só para leitura. Se eu quero criar um novo, eu uso o W. E se eu quiser adicionar coisa a mais, eu uso o A. Tá? Então, é isso que a gente faz. Ah, quero colocar mais dados dentro do arquivo. Beleza, posso usar o A. Não tem problema. O que eu não é ideal fazer é fazer alteração no meio do arquivo. Quando você for fazer alteração no meio do arquivo, o que é o ideal de fazer? Cria um novo, copia tudo que você quer fazer, já fazendo as alterações para o novo arquivo, do antigo para o novo. Eu já vou gravando aquilo só que eu quero. E depois eu excluo o antigo e renomeio o novo. Mas geralmente a gente não faz isso não. A gente sempre cria um novo e deixa o novo e o antigo lá para ter aquela cópia. Tá? Essa função, ela retorna o quê? Retorna uma estrutura file para gerenciar esse arquivo. Mas e se esse arquivo não existir, professor? Não, se eu estiver abrindo com W, beleza. Ele não precisa existir mesmo. Por quê? Porque eu estou criando um novo. Agora, se eu abrir um arquivo com R para leitura e ele não existir, como que ele vai abrir algo que não existe? Então, ele retorna null. Tá? Então, sempre quando houver algum tipo de erro ou eu não tenho permissão de criar arquivo nesse diretório, ele vai retornar null. Se eu não puder ler esse arquivo, porque esse arquivo está sem permissão ou não existe, vai retornar null também. Então, ele vai retornar sempre null quando houver algum tipo de erro nesse cara. Tá? Beleza, então a primeira coisa a fazer o que é? É criar a estrutura de gerenciamento do arquivo, depois abrir esse arquivo. Se a resposta do FOpen não for null, beleza, eu posso fazer operações sobre esse arquivo. Que operações eu posso fazer? Bom, se eu estou utilizando o R, eu posso fazer o quê? Um fgetC. O que é o fgetC? Ele é muito parecido com o scanf C. Por quê? Porque ele faz a leitura de um caractere. Só que o scanf faz a leitura de um caractere do meu teclado. E o fgetC faz a leitura de um caractere do meu arquivo. Então, imagine assim. Eu quero pegar todos os caracteres de um arquivo. Eu vou fazer um laço para ir pegando até achar o fim desse arquivo. Tá? Então, a gente vai ver na programação como que funciona esse cara. Esse cara é bem simples, ó. Eu uso o fgetC e o controlador do arquivo, o nome que eu criei aqui dessa variável. E aí o que ele faz? Ele vai lá, pega lá desse arquivo e copia para dentro dessa variável. Tá? Só que muita atenção, ele copia e avança. Tá? Ele não fica parado, ele não pega o caractere e fica parado. Por quê? Porque ele é um arquivo, ele vai sempre andando para frente. A cada leitura, ele leu aqui, ele pulou para o próximo. Então, imagine assim, ó. Eu estou aqui, estou fazendo isso aqui, faz de conta que é um arquivo meu, ó. Ele veio, leu o A. Beleza, retornou para mim o A, ele já está posicionado aqui, ó. No caractere após o A. Na próxima leitura, ele lê esse caractere e posiciona no próximo. Na próxima, ele lê e posiciona no próximo. Na próxima, ele lê e posiciona no próximo. Então, cada fgetC que eu faço, ele lê um e já posiciona para o próximo. Lê um e posiciona no próximo. Lê um e posiciona no próximo. Tá? Ele sempre vai avançando e não tem como controlar isso. Fala, não, eu quero que volta. Não tem como voltar. Tá? Até tem, mas dá muito trabalho. Então, geralmente não compensa ficar fazendo saída e volta. Bom, então o fgetC, o que ele faz? Ele lê um caractere de um identificador que está relacionado a um arquivo e guarda dentro de uma variável. Acabou. Tá? Ah, professor, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais nada para ler. Ah, sim. Ele lê quem? Ele lê um cara chamado EOF.
Tá? Tá maiúsculo aqui exatamente por isso. Ele é um caractere que indica o final do arquivo. Tá? Então esse é o F aqui, o que, que ele é? Ele é o fim do arquivo. Então quando eu estou lendo, eu leio um caractere e esse caractere foi o F, já não posso ler mais nada. Por quê? Porque se eu tentar ler, ele vai ler coisa fora do arquivo e vai travar o programa. E vai dar um erro. Tá? E outra ação que eu posso fazer, então, ó, tem duas ações com o arquivo. fgetC, lê um caractere, fputC, grava um caractere. Acabou. Tá? O fputC, você passa o caractere e passa a variável que controla o arquivo. Então ele vai guardar esse caractere nesse arquivo identificado por essa variável. Ah, professor, mas não estou entendendo direito. Vamos ver na prática então, pessoal. Vamos lá. Então eu vou abrir aqui, ó, o primeiro, que é o mais simples de arquivo texto, que é o apresenta arquivo.c. Olha que programinha interessante e legal para a gente aprender a trabalhar com arquivo. Então, ó, o que esse programa faz? Esse programa pega esse arquivo texto chamado meutexto.txt e abre ele. Então, deixa eu pegar esse arquivo para mostrar para vocês aqui, ó. Open, meutexto.txt. Aqui, ó. Esse meu arquivinho é isso aqui, ó. Esse é um arquivo texto de exemplo, ele será utilizado para os exemplos de sala de aula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem pouco casinho, mas servirá bem para os testes. Tá? Então, esse programinha aqui, ele vai pegar esse arquivo e vai abrir ele e vai mostrar. Esse comandinho que eu dei aqui, ó, ele o type, ele mostra o conteúdo de arquivo. Então, se eu vier aqui e fazer assim, ó, type meutexto.txt. Tá lá, ó, ele mostrou esse cara. O programinha que eu vou fazer faz exatamente o que type faz. Tá? Então, ó, esse programinha, o que ele faz? Ó, ele abre o arquivo meutexto.txt para leitura. Tá? Esse arquivo e guarda nesse identificador de arquivo, ó, tá vendo? Eu criei ele aqui em cima. Ó. Não precisa fazer nada de excepcional, só pôr um asterisco antes. Por quê? Porque essa função aqui ela vai retornar a posição de memória onde está essa estrutura de controle, tá? Então, eu criei aqui o identificador. Então, vamos começar aqui, ó. Cria o identificador de controle do arquivo. Opa, 3 barras aqui, tá? Depois, abre o arquivo para leitura. Tá? Então, ó, o que meu programa está fazendo? Ele está vindo aqui, ó, e abrindo esse programinha aqui, ó. Tá? Então ele abriu, quando ele abre para leitura, ele posiciona nessa primeira posiçãozinha aqui, ó. Ele posiciona no início do arquivo, tá? Aí o que ele vai fazer? Foi nu? O arquivo está nu? Se tiver nu, significa que não conseguiu abrir. Se o identificador arquivo estiver nu, que é nulo, vazio, significa que não conseguiu abrir o arquivo do disco. Isso pode acontecer porque ou o arquivo não existe, tá? Ou você não tem ou você não tem permissão de abertura, de leitura, tá? Então são dois casos que pode acontecer. Beleza, então se ele passou por aqui, ó, é o seguinte, aqui eu dou um else, ó, porque se eu não abrir o arquivo, o que esse cara vai fazer? Se o programa serve para apresentar o arquivo, se ele não conseguiu abrir o arquivo, ele não serve para nada. Então ele dá um else 1 aqui dizendo, ó, houve um erro, tá? E aí, agora sim, a partir daqui, ó, o arquivo está aberto. A partir dessa linha, o arquivo está aberto.
Tá? Aí eu posso trabalhar com ele. Se como eu abrir para leitura, a única ação que eu posso fazer com ele é utilizar o fgetC para ler. Então, ó, essa linha aqui vai fazer o quê? Lendo um caractere do arquivo. Então, essa primeira linha aqui, o que ela fez? Ela veio aqui, ó, pegou esse E aqui, ó, e jogou dentro dessa variável C. Tá? Então, ele pegou o E e pôs aí. Aí eu faço assim, ó, enquanto C não for o fim do arquivo, ou seja, enquanto eu não chegar no fim do arquivo, tá? Por quê? Porque quando eu ler o fim do arquivo, o último caractere do arquivo, ele vai me retornar EUF, tá? Então, enquanto C não for o final do arquivo, significa que ele é um caractere. Se ele é um caractere, eu vou imprimir esse caractere e vou ler o próximo. Se não é o fim, eu poderia trocar esse while por um do while e excluir a leitura fora do loop? Até poderia, tá? Sem problema nenhum. É que o que vai acontecer o que vai acontecer, Leandro, é que você vai mandar imprimir esse EUF, tá? Se você usar um do while, porque ele vai ler e já vai imprimir. Tá? Ele vai ler, já vai imprimir, então vai imprimir o EOF e vai sair fora, não tem problema nenhum, tá? É só esse o problema. Aí você poderia, exatamente, pode ter um arquivo vazio, exatamente isso. Eu posso criar um arquivo e salvar sem conteúdo nenhum. Ele vai ter criado o arquivo, mas não vai ter nada lá dentro, tá? Mas vai ser raro isso acontecer, então se você quiser fazer, pode fazer. E você pode pôr um if lá dentro também, se for EOF não imprime, acabou. Tá? Mas geralmente a gente usa desse formato. Tá? Então, ó, eu li o caractere do arquivo, chegou no fim? Não. Imprimi, li o próximo. Tá? Então, quando eu li esse primeiro, ele já posicionou no próximo. E aí, o próximo fget, C, ele vai pegar o próximo. Depois do próximo, depois do próximo. Eu não preciso ter o contador para fazer ele avançando. Por quê? Porque, na verdade, ele avança de forma automática. Tá? Aí eu dei um printf aqui para pular a linha, só para não ficar o prompt na mesma linha, e depois dei um fclose no arquivo. O fclose é o inverso do fopen, tá? O ideal sempre a gente dar fclose, porque para que muitas coisas que você vai salvando no arquivo fica em buffer, tá? Fica no buffer de memória, ele não grava, cada caracterezinho não vai gravar lá, por quê? Porque é custoso, é caro para o sistema operacional e gravar um caractere. Então ele guarda num bufferzinho e depois, quando der uma certa quantidade, ou quando eu fechar o arquivo, ele salva tudo de uma vez. Tá? Porque um bloco no disco, ele tem lá, sei lá, 256 bytes. Tá? Ou 64 bytes, dependendo da configuração que você fizer. Então o que acontece? Ele espera preencher uma certa quantidade de valor para poder salvar. Então se eu não fizer esse fclose, o que pode acontecer? O meu arquivo fica aberto e eu não consigo abrir ele depois de novo. Por quê? Porque ele está aberto, principalmente quando eu estou trabalhando. Esse caso aqui, quando a gente está usando só leitura, não tem problema. Mas se eu estou fazendo gravação no arquivo, isso pode gerar um problema sério. Tá? Então, ó, beleza. Então isso daqui é para leitura de arquivo. Então é bem simples, ó. Abro o arquivo, crio um identificador, abro o arquivo, verifico se não tem erro, porque senão a gente vai tentar dar um fget, ele vai dar erro depois, e não é legal, tá? E aí eu começo a fazer fgetC, fazer leitura, ó. Leio, enquanto não for o fim do arquivo, faço o que eu quiser, então aqui eu posso imprimir sem os espaços, imprimir sem linha, pulando linha, colocar numeração de linha, posso fazer o que eu quiser aqui dentro, tá? Aqui que eu faço todo o processamento que eu quiser fazer do meu arquivo, tá? E aí eu dou um fclose e termino o meu programa. Então vamos rodar esse programinha aqui para ver o que acontece, tá? Eu salvei ele. E esse aqui ele utiliza o argc e o argv, mas eu não estou utilizando realmente ele. Eu estou abrindo um arquivo qualquer, tá? Um arquivo já fixo aqui,
funcionar para o meu texto. Depois a gente vai juntar o arquivo com o argc e argv. Então vou rodar, ó. Tá aqui, ó. Exatamente igual a esse cara aqui. Olha lá. Então ele pegou, quando eu rodei, ele foi pegando caractere a caractere e imprimindo aqui dentro, ó. Tá? Bom, agora eu vou fazer uma outra coisa. O próximo passo aqui legal, vamos fazer imprimir sem os espaços. Tá? Então eu vou fazer imprimir sem os espaços. O que eu faço? Bom, aonde que eu imprimo? Aqui. Então aqui quem que eu tenho para processar? O C. Então se o C não for espaço em branco, eu imprimo. Ou seja, eu deixei de imprimir quem? Eu deixei de imprimir quem é espaço em branco. Então se eu vier aqui, ó, salvar esse cara e rodar, olha lá, ó. Caiu aqui. Olha lá, agora não tem mais espaço em branco, ó. Meu arquivo está assim. E agora eu tirei o espaço em branco. Ah, professor, se eu quiser tirar o salto de linha, colocar tudo numa linha só. Ah, beleza. Consigo fazer? Com certeza. Vamos lá, então. Apresenta arquivo. Ai, professor, o que é o Enter? Ah, vou dar um Enter aqui, ó. Ele não funciona. Isso não existe, tá? O salto de linha é o 10. Tá? É o caractere 10. Então eu posso verificar isso daqui, ó. Então se o caractere não for o 10, que é o salto de linha, eu posso pegar e imprimir esse cara. Se não, eu pego o próximo, tá? Então o 10 é o salto de linha. Se eu construir aqui, ó, rodar, olha lá que beleza ficou, ó. Esse é um arquivo texto de exemplo, ele será utilizado para o exemplo da sala de aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem poucas linhas, mas servirá bem para os testes. Tá? Ah, professor, eu quero contar a quantidade de linhas. Também, pessoal, é fácil fazer. Eu posso vir aqui, ó, crio aqui, ó, int linhas é igual a 0. Ou a gente começa com 1, sei lá. Vamos começar com 1 aqui. Aí eu vejo, ó, se o C for o 10, tá? Se o C for o 10, significa que é um pulo de linha. Então, linhas mais. Tá? Então, eu estou contando, ó. Se eu encontrar um 10, eu somo mais uma linha. Tá? Se eu contar um espaço em branco, eu posso falar com uma palavra a mais. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, quantidade de linhas é igual, vou pôr um barra N antes aqui, barra N, vou pôr 2 barra N, para separar do meu arquivo. E vou colocar um %d aqui, ó, %d, vírgula, linhas. Olha que legal, então. Então, o meu processamento é sempre nessa área aqui, ó. Tudo que eu faço de processamento vai ser nessa areazinha aqui, ó. Antes, depois do while e antes do fget, do próximo fget. Ou seja, antes de eu pegar o próximo caractere, eu vou fazer o processamento que eu quero. Então, se eu rodar esse cara aqui, ó. Olha lá. Quantidade de linhas, igual a 11. Tá? Então eu consigo fazer uma contagem de linhas com esse formato. Tá? Ah, uma outra coisa legal, ó, eu posso pegar aqui, ó, eu posso imprimir, olha que interessante, eu quero imprimir esse cara, o código ASCII de cada um dos caracteres. Tá? E se for uma linha, e se for o 10, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha lá, eu complicando a coisa. Se for 10, significa que é uma linha nova. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um printf aqui e vou pular a linha. Só para aparecer o salto de linha
lá dentro da apresentação dos caracteres ASCII. Então, com isso daqui, ó, eu consigo imprimir os caracteres ASCII de todo o meu arquivo, só utilizando o %D ao invés do %C, tá? Então, se eu vier aqui, ó, rodar, ó, olha que legal. Ah, mas aqui ficou confuso. Vamos dar um espacinho aqui, ó, para separar um do outro. Olha lá. Aí que legal, ó. Tá? Então o 69 é o E maiúsculo. Depois do 115 é os dois S. O E minúsculo é 101. Não, é 101. O espaço é 32. E aí a gente vai mostrando tudo que a gente tem aqui de caractere ASCII. Beleza, pessoal? Então, leitura de arquivo, tranquilo? Não tem muito segredo, não. Então, o que eu tenho que fazer? Criar o identificador, criar um caracterezinho para poder ler, tá? Abrir o arquivo, fazer a validação, ver se o cara conseguiu abrir ou não. Aí eu vou lendo os caracteres com fgetC até chegar no fim do arquivo. E aí eu vou trabalhando. Tudo que eu faço de processamento eu vou fazer antes de ler o próximo. Então, se for só para apresentar, tá? E aí no próximo exemplo a gente vai ver pegar de um arquivo e gravar em outro. Então se eu quero abrir um arquivo e gravar em outro, eu preciso ter dois identificadores. Dois identificadores. Um para cada arquivo. Então, ó, agora eu quero pegar esse arquivo e copiar aquilo que foi letra maiúscula em um para um e copiar o que foi letra minúscula em outro. São 3 arquivos que eu tenho que ter agora, tá? Então é sempre assim, sempre eu vou colocando para cada arquivo eu vou ter que ter um identificador para controlar esse cara, tá? Então tá aqui, ó. Eu abri o arquivo de novo, para leitura. Então o que vai fazer esse programinha? Esse programinha faz cópia de arquivo texto, tá? Ele pega o arquivo de um lugar com um nome e copia para um outro arquivo. Todo o conteúdo de um para dentro do outro. Então aqui o que eu fiz, ó? Utilizei o R, então abri o meu texto.txt para leitura. Sempre quando eu faço alguma abertura de arquivo, eu tenho que validar, tá? Porque se eu continuar aqui, ele vai dar pau para baixo. Então eu falo, não foi possível abrir o arquivo. Acabou. Então eu verifico, ó, se esse arquivo é nulo, não conseguiu fazer. E para a execução. Aí depois eu crio o segundo arquivo, ou seja, eu abri com W. Quando eu abro com W, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque se eu já tiver um arquivo com esse nome, ele vai apagar esse arquivo, ele vai sobrepor, tá? Então, bastante cuidado com isso, que ele vai sempre sobrepor o arquivo. Tá? Mesmo assim, ó, mesmo abrindo com W, professor, ele vai criar, mas se eu tiver no diretório que eu não posso salvar, então eu tenho que validar também. Então, todo fopen tem que ser seguido de uma validação? Tem que ser seguido de uma validação. O break faz a mesma função do exit, certo? Na verdade, não. Tá? O break ele quebra dentro de funções. Tá? Entre funções e dentro do código. O exit ele para a execução do programa inteiro. Se eu estiver dentro de um while lá em qualquer lugar e der um exit, ele para o programa inteiro. Tá? O break quebra só aquele laço, ou quebra só aquela área, tá? O exit mata o programa. Leandro perguntou aqui, é possível usar variáveis para criar o nome do arquivo? Concatenação? Com certeza. Você pode pegar aqui e fazer assim, ó. Deixa eu criar o nome de arquivo aqui. Char nome inteiro de 30. Tá? Ele é uma string. Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, strcpy, nome inteiro, vírgula, texto, ponto e vírgula, strcat, nome inteiro, vírgula, o ponto.
E aí eu posso pôr no strcat, nome inteiro, vírgula, txt. Ou então eu posso pedir para o usuário digitar o nome e aí eu colocar .txt e tentar abrir. Então é possível fazer o que você quiser. Tá? Você pode fazer à vontade. Lembrando que o nome de um arquivo é um texto. Tá? Então você pode gerar esse texto do jeito que você quiser. Tá? Você pode até utilizar, tem um cara chamado i2a. Você viu o a2i? Que pega de string para inteiro. E o i2a pega de inteiro e transforma numa string. Também pode usar para fazer isso. Tá? Então eu posso usar várias coisas para montar esse nome aqui. Tá? Esse nome do arquivo eu posso fazer assim, ó. Vou até fazer assim, ó. Char nome arquivo de 30. Vou pôr uma strcpy nome arquivo vírgula meu texto.txt. E aqui eu usar uma variável. Sem problema nenhum. Tá? Isso você pode fazer sem problema nenhum. Então lá, eu abri, criei uma variável, nome arquivo, coloquei dentro dela o meu texto.txt, que é o nome do meu arquivo, e aí mandei abrir ele. Beleza. Se ele conseguir abrir, ele vai passar para os arquivos e ir embora. Se ele não conseguir porque não existe o nome ou não tem permissão de abertura, ele simplesmente vai dar uma mensagem e vai cair fora, vai parar a execução do programa. Aí eu vou abrir um segundo. Então, se eu quero copiar, eu tenho que abrir um para leitura e o outro para gravação. Tá? Então, aí eu criei aqui o segundo texto.txt, tá? Um W. O W ele cria um novo arquivo, tá? Aí eu fiz o quê? Eu verifiquei se ele conseguiu criar. Se ele conseguiu criar, ele vai embora e vai passar daqui. Se não, ele vai parar nessa execução aqui, ó. Vai parar, não foi possível criar o arquivo, tá? Aí aqui, ó, que processamento bem simples que eu fiz, ó. Eu peguei o caractere, vi se não é o fim do arquivo. Tá? Se não for o fim do arquivo, o que eu fiz? Eu vou lá e gravo esse caractere no arquivo 2. Ó, li do arquivo 1 e salvei no arquivo 2. Leio o próximo. É o fim? Não. Gravo no arquivo 2, leio o próximo. É o fim? Não. Leio do arquivo, gravo no arquivo 2, gravo, leio, gravo. Eu li um a um e gravei. Tá? E aí eu fecho os dois arquivos. Então também não tem nada de muito difícil. É getC para ler, putC para colocar no arquivo. Acabou. Tá? Então aqui, ó, eu dou um getC, leio de um arquivo, gravo no outro. Leio de um arquivo, gravo no outro. Leio do arquivo, gravo no outro. Li o fim do arquivo, caí fora, fechei os dois, acabou meu programa. Tá? Então aqui, ó, se eu for ver aqui, ó, vou dar um dir aqui dentro, eu só tenho aqui, ó, o meu texto.txt. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vou excluir esse cara aqui. Vou dar deltri aqui, vou fazer caca e evita dor de cabeça. Fazer sempre é o mais fácil. Tá? Então, ó, agora eu tenho só o meu texto aqui, ó. Tá? Eu vou pegar e vou rodar o meu programinha. Vou compilar ele aqui e vou rodar ele. Ele, como trabalha, cara, com arquivos fixos, ele não vai dar, ele já vai rodar e vai criar esse arquivo. Ó, não deu nem uma respostazinha aqui. Eu poderia pôr aqui embaixo, ó, um printf aqui, arquivo copiado com sucesso. Ah, que beleza aqui. Arquivo copiado com sucesso. Tá? Só para mim ter uma mensagem. Mas ele, na verdade, ele não faz nada. Eu rodo aqui, ó. Olha lá.
arquivo copiado com sucesso. Mas como que eu sei que foi copiado com sucesso? É fácil. Eu venho aqui e abro ele. Ó. Então eu tenho o meu texto, que já está aberto aqui, e vou abrir o segundo texto. Ó. Abrir. Olha lá, ó, que beleza. Ó. Os dois são iguaizinhos. Ó. Tá? Ah, professor, mas isso aí é copy, isso aí tem aqui. Ó. Posso fazer aqui. Ó. Copy meu texto para... outro. Ah lá, copiou. Agora eu tenho o outro e o segundo texto, que é exatamente igual. Ah, então nós fizemos um copy. É exatamente isso que a gente fez. Tá? Só que é copy sempre com o mesmo nome de arquivo para o mesmo nome de arquivo. Então se eu rodar 50 vezes, vai copiar daqui para cá 50 vezes. Tá? Na verdade, não vai aumentar o número de arquivo, não vai fazer nada, ele vai ficar sempre o mesmo arquivo, ou seja, vai ficar sobrepondo esse mesmo arquivo. Tá? Então, vou voltar lá. Tá aqui, ó. O segundo texto, então, ele criou. Ah, professor, mas eu posso fazer processamento? Pode. Só que agora o processamento é aqui, ó. É no mesmo lugar, professor, entre o while e o fget, com certeza. Então, se eu quiser, ó, eu quero retirar o espaço em branco esse novo arquivo sem espaço em branco, tá? Vou separar por vírgula. Olha que legal, né? Então vou fazer aqui, ó. Se vou pôr underline no lugar de espaço em branco. Se o caractere que foi lido for espaço em branco, opa. Lembrar sempre aspas simples, tá, pessoal? Se for o espaço em branco, eu vou fazer assim, ó, fput c. Vou guardar quem? Eu vou colocar esse cara aqui, ó, underline, vírgula, no arq2, né? arq2. arq2, tá? Olha que legal. Então, quando eu encontrar o espaço em branco, eu vou guardar o underline. Quando eu não encontrar espaço em branco, eu coloco o quê? Eu coloco o próprio caractere. Então eu estou trocando o espaço em branco por um underline e estou trocando e o resto dos caracteres, quando não for espaço em branco, eu coloco ele mesmo lá. Tá? Então se eu rodar aqui, ó, deixa eu salvar. Tá lá, ó, arquivo copiado com sucesso. Agora eu vou abrir lá o meu carinha, ó, segundo texto. Olha lá que legal. Ele tá tudo com underline. Tá? Ah, professor, agora eu quero copiar só as letras minúsculas. Tem como fazer isso? Tem. Então, se eu vou colocar aqui, ó. Substituindo o espaço por underline, tá? E vou comentar ele aqui, não vou fazer outro programinha não, tá? Vou comentar esse cara aqui. Comente, tá? Comentei. Ah, professor, agora eu só quero salvar aquilo que for caractere, letra minúsculas. Beleza. Então eu vou falar assim, ó, se o caractere for maior ou igual, que legal. Eu posso comparar se o caractere for maior ou igual a A e o caractere for menor ou igual a Z, ou seja, se ele tiver entre A e Z, eu guardo ele no outro arquivo. fput c arq2. Tá? Então, só se ele tiver entre A e Z minúsculo é que eu vou guardar no outro arquivo. Se não, eu não faço nada. Tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, salvo, rodo ele, olha lá, arquivo copiado com sucesso. Tá? Então, eu vou dar um type aqui, ó. Type no segundo texto. Olha lá, ó.
só tem as letras minúsculas, ó. Então eu consigo fazer qualquer tipo de tratamento sempre colocando entre o IO e o fgetc, tá? No caso, para guardar, para salvar em algum lugar, eu vou sempre colocar o f.c dentro de um if, dentro de alguma coisa. Agora, se eu quiser copiar no total, eu não preciso fazer isso. Aí fala assim, professor, e se eu quiser colocar primeiro as letras minúsculas e depois as letras maiúsculas? O Luiz fez uma pergunta aqui, dá para usar ASCII 2 também? Com certeza, Luiz. Você pode colocar aqui, ó, 65 e 92. Sim, normal. 97, 92, 97, é normal, tá? Pode usar o caractere ASCII sem problema nenhum. Só que é mais fácil ter sentido assim, né? É mais fácil de entender. Lembrando que quando a gente tem um caractere entre aspas simples, na verdade é o código ASCII dele que está sendo convertido, tá? Bom, professor, se eu quiser pegar, então eu quero pegar os caracteres minúsculos, colocar primeiro, depois colocar os maiúsculos. Bom, o que eu tenho que fazer? Quando eu vou lendo o arquivo, eu vou varrendo numa sequência só. Então eu vou ter que varrer primeiro tudo, pegando só os caracteres minúsculos, depois varrer tudo e pegar só os maiúsculos, tá? Então eu tenho que fazer o quê? 2 varreduras, certo? Então aqui a coisa muda um pouco. Eu não vou fazer só um eu não vou passar uma vez só. Eu vou ter que passar 2. Por quê? Porque primeiro eu vou fazer uma coisa, depois vou fazer a outra. Tá? Então eu venho aqui, ó, e a varredura é isso aqui, ó. Ctrl C. Então eu posso vir aqui e copiar esse cara todo para cá. Só que tem um porém. Quando eu estou usando o fgetc, ele vai avançando. Então, quando eu chegar no fim desse laço aqui, ó, eu vou estar no fim do arquivo. E se eu começar a ler de novo, ele vai começar a ler o fim do arquivo de novo. E não vai conseguir fazer nada. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para o início. Olha, tem um comandinho aqui legal, ó. Rewind. Arc. O que o rewind faz? Ele volta ao início do arquivo texto. Do arquivo. Tá? Então, olha que legal. Então eu faço uma varredura no arquivo 1 inteiro, guardando no arquivo 2 só as letras minúsculas. Depois, eu volto para o início do arquivo e faço a varredura de novo no arquivo 1, procurando o que é letra maiúscula e jogando depois. De A a Z. Tá? Então eu precisei fazer 2 varreduras. Por quê? Porque primeiro eu procurei uma coisa em tudo, depois procuro outra coisa em tudo. Então quando eu faço isso, eu tenho que voltar para o início do arquivo e refazer tudo isso. Eu posso até pegar aqui, ó, que é interessante, dar um salto de linha no meu arquivo. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, colocar assim, ó, f.c. O que é o salto de linha? É o 10, né? Lá no arquivo 2. Olha que legal. Então aqui, ó, estou adicionando arquivo de destino. Tá? Então eu poderia colocar 2 saltos de linha, não tem problema nenhum. Tá? Então se eu rodar aqui, vou salvar e vou rodar esse cara. Tá lá, o arquivo copiado com sucesso. Tá? Vamos ver agora o que ele fez, ó. Vamos rodar aqui direto, ó. Type segundo texto. Olha lá, ó. Ele pegou as letras minúsculas, colocou tudo aqui, depois colocou as maiúsculas e fez um salto de linha daqui para cá. Ah, professor, se eu quiser colocar de 0 a 9 também na frente, aí você pode ir duplicando isso daqui, ó. Volta no início, pula uma linha e faz tudo que você quer fazer. Tá? Então, cada vez que eu tenho que reprocessar o arquivo, reler o arquivo inteiro, eu tenho que dar um rewind
e fazer tudo de novo. Vamos fazer a junção agora da passagem de parâmetro por linha de comando com o nosso leitura de arquivo texto, tratamento de arquivo texto, tá? Então eu fiz aqui um exemplozinho, ó, tem um outro exemplozinho aqui, que é o imprime.c, tá? O imprime.c, ele é muito parecido, ó. Se a gente pegar aqui, ó, ele abre o arquivo, ele cria um identificador para o arquivo, ó, ele veio aqui, deu um fopen nesse arquivo, verificou se esse arquivo estava vazio, não estava vazio, não deu erro na abertura. Se não deu erro, faço exatamente aquilo que eu fazia na leitura, ó. Então se eu vier aqui, ó, file, open, deixa eu abrir esse aqui, ó, apresenta arquivo. Porque isso aqui está cheio de comentários. Mas tá vendo aqui, ó? É a mesma coisa, ó. Tá? Que aqui eu fiz, se eu tirar esse daqui, ó, é igualzinho esse imprime. Tá? Só que a vantagem desse imprime é o seguinte, ó. Eu verifico se a pessoa passou o arquivo que ela quer imprimir por parâmetro. Tá? Então, se a pessoa passou o arquivo por parâmetro, eu vou ver aqui, ó. Se o argumento tiver 2, ou seja, o nome do seu programa e o arquivo que você quer listar, ele vai passar para frente. Aí ele vai tentar abrir, ó, o argv1, tá vendo? E aí, conseguindo abrir o argv1, ele vai ler o arquivo e vai apresentar. Senão, ele vai gerar um erro. Tá vendo? Então, eu juntei aqui, ó, a leitura, o parâmetro de linha de comando com o tratamento de arquivo. Tá? Então, eu vou salvar esse cara aqui, ó. Se eu rodar ele aqui, se eu dar um build nele aqui, run, ele vai dar um erro, ó. Imprime.exe apresenta o conteúdo de arquivo texto na forma digitada correta de parâmetro. Não foi digitada na forma correta de parâmetro. Faltou barra N aqui, calma aí. Isso daqui é importante a gente colocar sempre comentários quando a gente faz linha de comando, porque o cara não sabe onde ele errou, tá? E não tem informação de como funciona. Tá? Então, se eu rodar agora aqui, ó, ele vai dar uma mensagem para mim, ó. O 3imprime.exe apresenta o conteúdo de um arquivo texto. Não foi digitada a quantidade correta de parâmetros. A sintaxe é o nome do programa e o nome do arquivo. Tá? Ah, beleza. Agora eu vou pegar lá. Vou fazer um teste então na linha de comando. Ó. Então eu tenho agora aqui, ó, dondir, eu tenho esse cara aqui, ó, que é o 3imprime.exe. 3imprime, imprime quem? Meu texto.txt. Olha lá, é igual quem? É igual esse cara aqui, ó. Então eu fiz um comandinho do sistema operacional, tá? Que é o type. Olha lá que beleza. E vai funcionar para quem eu quiser, ó. Se eu chegar aqui, ó, 3 imprime e colocar lá, ó, o outro ponto .txt, olha lá. Ah, coloquei outros, ó, tá vendo? Eu coloquei o nome de arquivo que não existe, ó, ele já deu erro. Tá? Então aqui, ó, eu consigo imprimir qualquer arquivo, ó. Olha que legal, vou imprimir agora o 3imprime.c, ó. Aí meu programa aí, ó. Vou colocar aqui, ó, o 2, vou imprimir a leitura e gravação, ó. Olha lá. Tá? Então eu criei uma espécie de apresentador de arquivo texto. Tá? Com um conjuntinho aí de 20 linhas, 30 linhas aí. Eu já fiz isso daí. argc, isso aqui, Iago, não entendeu? Isso daqui. Isso aqui significa o quê? Ó? Para mim rodar esse programa aqui, eu preciso passar o quê? O nome do programa, 3imprime, e qual arquivo que eu quero imprimir. Tá? Ou seja, eu vou passar 2 carinhas para ele, o nome do programa e o nome do arquivo que eu vou imprimir. Então, o que acontece? O sistema operacional, o que ele faz? Ele monta um vetor contendo o nome do arquivo, seguido o nome do meu programa, seguido do parâmetro que eu passei.
Então, se eu passar um nome qualquer, sei lá, o 3 imprime José.txt, vai ser 2 valores que eu estou passando. Então, eu estou dizendo, ó, se eu não passar 2 valores, significa que eu fiz coisa errada, que o usuário fez coisa errada. Tá? Por quê? Porque eu preciso ter um nome de arquivo. Então, ó, se eu tentar rodar aqui, ó, 3 imprime só. O que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada, porque ele precisa de quem? Do nome de um arquivo. Então ele vai dar um erro. Olha, 3 imprime apresenta o conteúdo de arquivo texto. Não foi digitada a quantidade correta de parâmetros. 3 imprime o nome do arquivo. Então quando eu venho aqui e coloco lá, ó, A e B, eu estou passando 3, está passando 2 parâmetros mais o nome. Então são 3. Ele também vai dar erro. Por quê? Porque não é 2. Ele tem que passar só o nome de um arquivo. Então eu passo o nome do arquivo aqui, ó, meu texto. Aí ele funciona. Tá? Então isso daí é para validar a quantidade de parâmetros que eu estou passando. É sempre a quantidade que eu quero mais um. Tá? Por quê? Porque o nome do arquivo vai junto. Começa sendo 1, então, o argc. Se eu não passar nada, o argc é 1. Tá? Se eu não passar nada, o argc é 1. Se eu passar um parâmetro, o argc é 2. Se eu passar 2, o argc é 3. Tá? Por quê? Porque o argc é a quantidade de elementos que tem dentro de argv. Tá? E lembrando que argv, o primeiro argumento, o argumento de número 0, ó, é o nome do programa que eu estou rodando. Tá? É o nome do programa. E aí os argumentos estão sempre a partir do item 1. Beleza? Tá, pessoal, então aqui, ó, a gente está juntando esses 2 caras. Agora, eu vou mostrar um outro programinha que é o copy também, mas também passando parâmetro por linha de comando. Então, vou pegar aqui, ó, o copiar.c. Ó, o copiar.c é bem parecido com aquele cara, ó. Só que o que eu faço aqui? Eu vejo a quantidade de argumentos que eu tenho aqui dentro, ó, através do argc. Aqui, no caso, eu tenho que ter 3. Porque é o nome do programa mais os 2 argumentos, tá? Então ele fala aqui, ó, o argumento é arquivo de origem, arquivo de destino. Então eu vou dar o nome do arquivo de origem e passar o nome do arquivo de destino. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo de origem, que é o primeiro parâmetro, e vai jogar no arquivo de destino, que é o segundo parâmetro, ó. Então eu abri um arquivo, o primeiro nome com R, o segundo nome com W. Tá? E aí eu faço aquele processo, ó, leio, gravo, leio, gravo, leio, gravo até chegar no fim. E depois eu dou um close nos 2 arquivos. Então esse cara aqui é o copiar. Ah, professor, se eu quiser fazer processamento, eu faço aonde? Daquele mesmo jeito, sempre aqui, ó. Sempre depois do while, entre o while e o fgetC. Aqui eu tenho que fazer o processamento que eu quiser fazer. Tá? Ah, eu quero trocar tudo espaço por enter. Beleza, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. If o C for igual a espaço, se for espaço, eu vou dar um fputC 10, que é o enter, vírgula, arq2. Se não, eu vou guardar o arquivo, ou seja, eu leio o caractere. É um espaço em branco? Não. Então, gravo ele. Leio o próximo. É um espaço em branco? Não. Gravo ele. Não. Gravo ele. É um espaço em branco? Pulo uma linha. Leio o próximo. É um espaço em branco? Não. Gravo ele. Tá? Então, dessa forma, olha que interessante vai ficar o nosso... Deixa eu compilar aqui. Se eu rodar aqui, ele vai dar erro, porque ele precisa de parâmetros, né? Ó. Ele vai dar aquela mensagem que eu fiz aqui em cima. Ó. Aqui. Faltam parâmetros. Olha lá, faltam parâmetros. O copiar EZ precisa de um arquivo origem e arquivo destino. Por quê? Porque eu não passei, não coloquei o nome do comando e mais 2 parâmetros para dar os 3. Eu coloquei só o nome dele, tá vendo aqui em cima, ó. 4 copiar.EZ, só rodou ele. Então o que eu vou fazer agora? Bom, agora
Eu vou dar um dir aqui, ó. Então agora eu tenho meu copiar.ez. Então eu coloco 4 underline copiar. Não preciso pôr o EZ, tá? Porque tudo que é executável, tudo que é EZ é executável, não preciso colocar. E vou colocar aqui, ó, meu texto. Só que muito cuidado agora, porque o segundo nome que eu pôr aqui, ele vai... Se eu colocar o nome de um arquivinho meu aqui, ele vai sobrepor o arquivo, tá? Bastante cuidado com isso. Então eu venho aqui e faço assim, alterado.txt. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou usar meu programa, meu comando aqui, 3 imprimir, imprime alterado. Olha lá, ó. Então cada palavra é uma linha. Tá? Olha aí que interessante, eu posso usar isso para contar a quantidade de palavras, né? São exercícios, alguns são simples, outros são mais complexos, tá vendo? Fazendo um programa em linguagem C que receba por linha de comando o nome de um arquivo seja capaz de apresentar um relatório contendo os seguintes dados, tá? Então esse daqui você vai usar argc, argv e leitura de arquivo. Fazendo um programa em linguagem C que receba por linha de comando o nome de um arquivo texto seja capaz de gerar um outro arquivo que deverá conter os dados do arquivo anterior, porém eliminando os espaços em branco. Tá? Então são vários exercíciozinhos, não muito complexos, tá? Eu acho que o mais chatinho para vocês fazerem é esse aqui, ó. Que é fazer um programa em C que receba como linha de comando o nome de arquivo de CSS e seja capaz de apresentar todos os estilos definidos nesse arquivo. Tá? O que eu quero que você faça? Aqui é o seguinte, você vai ter um arquivo CSS bonitinho, certinho. Eu quero que apareça só assim, ó, body, h1, intro, ponto colorful. O resto ignora. Ou seja, você vai fazer um laço até chegar no fim, mas quando eu achar uma chave, tá? Achei uma chave, eu vou procurar até o final de fechar essa chave. Então, nesse tempo aqui entre eu abrir chave e fechar chave, eu não vou imprimir nada na tela. Tá? Então ele vai pegar aqui, ó, começa imprimindo, achou chave, não imprime mais nada. Achei, fecha a chave, começa a imprimir de novo. Achei, abre chave, para de imprimir. Achei, fecha a chave, começa a imprimir de novo. Achei, abre chave, para de imprimir. Tá? Então eu só vou imprimir quando não tiver entre chaves.